Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. O Exército de Libertação Nacional Zapatista teve sua formação em 1º de janeiro de 1994, em uma manifestação contra o NAFTA. Em sua formação, em sua maioria indígenas, e por isso tem suas raízes ideológicas na Revolução Mexicana de 1910, dando o nome de seu exército em homenagem a Emiliano Zapata, grande líder da Revolução. O documentário visa relacionar o Exército Zapatista de Libertação Nacional com a Revolução Mexicana e o NAFTA. A Revolução Mexicana ela tem seu início oficial com o governo de Francisco Madero. Os atores dessa revolução são a grande massa popular mexicana que estão reivindicando as terras que foram retiradas para serem usufruídas por grandes latifundiários e empresas estrangeiras. No governo de Porfírio Dias, este presidente ele impõe uma ditadura de aproximadamente 30 anos, a qual é conhecida como o Porfiriato. As bases dessa ditadura é uma orientação de ordem e progresso, que são alimentadas pelo capital estrangeiro. E com isso, a grande massa mexicana sofre muito, pois as políticas sociais de Porfírio Dias não contemplavam em nada os mexicanos. Madero, chegando ao poder, apoiado pelas massas populares, ele revela-se um governador moderado e com um caráter dúbio. Ele não contempla as necessidades do povo e, com isso, os grandes latifundiários continuam com cargos no governo. Emiliano Zapata, nesse momento, percebendo que Madero não está fazendo uma política que contemple a grande massa mexicana, decide-se escrever um plano chamado Plano Ayala. O Plano Ayala tinha como base a reforma agrária imediata, a reintegração de 1/3 das posses dos latifundiários para serem entregues à grande massa mexicana e a criação de um banco para este banco dar crédito aos camponeses. Madero ele sai do poder entrando o Huerta, um homem que foi apoiado pelo governo estadunidense, mas devido às suas políticas perde esse apoio. Com isso acontece a ascensão de Carranza. Carranza ele ganha o apoio do presidente estadunidense Woodrow Wilson e ao mesmo tempo que ele faz uma política para o capital estrangeiro, ele também beneficia muito pouco, mas beneficia a população mexicana. Em 1917 foi construída a Constituição Mexicana, que separava a Igreja do Estado, a propriedade privada era reconhecida e o êxodo voltava a existir. Logo após acontece a morte de Emiliano Zapata. Morre o líder, mas permanece o grande mito. Emiliano Zapata encontrou a morte no dia 10 de abril de 1919, nesta fazenda em Morelos. Seu corpo foi transferido para a cidade do México e exibido pelo governo de Carranza como troféu de guerra. Muitos se negaram a acreditar que Zapata havia morrido, e assim nasceu o mito do Caudilho do Sul. Não tem a menor importância esclarecer quem morreu. Se Zapata, o verdadeiro Zapata, ou alguém que tomou seu lugar,
Eu digo isso pelo seguinte motivo. Porque para o povo do México, para o povo de Morelos, a grandeza de Zapata está acima, muito acima, de detalhes históricos. Muito por encima de detalhes históricos. O movimento nasce em silêncio, cresce e se mantém viva, driblando a repressão do Estado, ampliando seus horizontes de forma gradual e segura. Isso se deve ao fato de que a atuação do movimento se estabelece de acordo com as pretensões do povo, priorizando a formação de pessoas capazes de levar adiante a luta, caminhando passo a passo com a sociedade civil. O fato de não recorrer a assaltos a bancos, sequestros e outras formas de expropriação violenta se deve, entre outras coisas, à avaliação de que o povo não entenderia esses gestos e acabaria se distanciando dos que buscam levar a luta a outros níveis de enfrentamento. Em 17 de novembro de 1983, um grupo muito pequeno desses militantes chega a Chiapas. Com o tempo, o destacamento guerrilheiro começa a contatar as comunidades indígenas e a estabelecer com elas um acordo tácito, pelo qual os zapatistas treinariam os jovens dos povoados, tornando-os aptos a defenderem seus locais de origem das ações dos jagunços, e em troca aqueles jovens ajudariam a garantir os suprimentos necessários para a vida na selva. Sem recorrer a ações criminosas e sem contar com nenhuma ajuda externa, o trabalho é levado adiante única e exclusivamente com os poucos recursos de que as comunidades dispõem. As armas que compõem o arsenal do Exército Zapatista de Libertação Nacional são adquiridas de várias formas, mas principalmente são fornecidas pela polícia e exército mexicano. Poucas armas apreendidas, oriundas do narcotráfico, são entregues às autoridades, pois a grande parte são revendidas no mercado negro e compradas pelos rebeldes, como se fossem narcotraficantes. Para as autoridades, a apreensão e a revenda de armas é um grande negócio. Outra parte das armas adquiridas são capturadas dos jagunços, que frequentemente entram em conflito com os rebeldes, e também compõem o arsenal armas rudimentares pertencentes aos camponeses. Pouco a pouco, os indígenas se tornaram maioria no interior do Exército Zapatista de Libertação Nacional, e isso começa a influenciar a sua vida interna. Na medida em que os contatos exigem que se aprenda a língua das várias etnias, os símbolos e os sentidos que estes têm na comunicação, os guerrilheiros percebem a necessidade de estabelecer um diálogo com as comunidades, com suas culturas milenares, suas formas de luta e sua organização comunitária, ou seja, trata-se de aprender a ouvi-los e a viver com eles. Neste processo, o papel das mulheres é fundamental na inserção do Exército Zapatista de Libertação Nacional nas comunidades. O alcoolismo é um problema entre os homens nas comunidades indígenas. Estes se embebedam junto a comerciantes e fazendeiros, podendo revelar a atuação dos rebeldes. É então entre as mulheres que é confiado os assuntos referentes à rebelião, em reuniões secretas, dando formação e as tornando enviadas políticas. Elas convenciam os maridos a pararem de beber e decidiam em quem poderiam confiar. Esta forma deu certo, e pouco a pouco um povoado inteiro estava aliado ao Exército Zapatista de Libertação Nacional. O movimento nasce em silêncio, cresce e se mantém viva, driblando a repressão do Estado, ampliando seus horizontes de forma gradual e segura. Isso se deve ao fato de que a atuação do movimento se estabelece de acordo com as pretensões do povo, priorizando a formação de pessoas capazes de levar adiante a luta, caminhando passo a passo com a sociedade civil. O fato de não recorrer a assaltos a bancos, sequestros e outras formas de expropriação violenta se deve, entre outras coisas, à avaliação de que o povo não entenderia esses gestos e acabaria se distanciando dos que buscam levar a luta a outros níveis de enfrentamento. Em 17 de novembro de 1983, um grupo muito pequeno desses militantes chega a Chiapas. Com o tempo, o destacamento guerrilheiro começa a contatar as comunidades indígenas e a estabelecer com elas um acordo tácito, pelo qual os zapatistas treinariam os jovens dos povoados, tornando-os aptos a defenderem seus locais de origem das ações dos jagunços, e em troca aqueles jovens ajudariam a garantir
os suprimentos necessários para a vida na selva. Sem recorrer a ações criminosas e sem contar com nenhuma ajuda externa, o trabalho é levado adiante única e exclusivamente com os poucos recursos de que as comunidades dispõem. As armas que compõem o arsenal do Exército Zapatista de Libertação Nacional são adquiridas de várias formas, mas principalmente são fornecidas pela polícia e exército mexicano. Poucas armas apreendidas, oriundas do narcotráfico, são entregues às autoridades, pois a grande parte são revendidas no mercado negro e compradas pelos rebeldes, como se fossem narcotraficantes. Para as autoridades, a apreensão e a revenda de armas é um grande negócio. Outra parte das armas adquiridas são capturadas dos jagunços, que frequentemente entram em conflito com os rebeldes, e também compõem o arsenal armas rudimentares pertencentes aos camponeses. Pouco a pouco, os indígenas se tornaram maioria no interior do Exército Zapatista de Libertação Nacional, e isso começa a influenciar a sua vida interna. Na medida em que os contatos exigem que se aprenda a língua das várias etnias, os símbolos e os sentidos que estes têm na comunicação, os guerrilheiros percebem a necessidade de estabelecer um diálogo com as comunidades, com suas culturas milenares, suas formas de luta e sua organização comunitária, ou seja, trata-se de aprender a ouvi-los e a viver com eles. Neste processo, o papel das mulheres é fundamental na inserção do Exército Zapatista de Libertação Nacional nas comunidades. O alcoolismo é um problema entre os homens nas comunidades indígenas. Estes se embebedam junto a comerciantes e fazendeiros, podendo revelar a atuação dos rebeldes. É então entre as mulheres que é confiado os assuntos referentes à rebelião, em reuniões secretas, dando formação e as tornando enviadas políticas. Elas convenciam os maridos a pararem de beber e decidiam em quem poderiam confiar. Esta forma deu certo, e pouco a pouco um povoado inteiro estava aliado ao Exército Zapatista de Libertação Nacional. As origens do Exército Zapatista está ligado com os movimentos que marcaram o final dos anos 60 no México, especificamente na Praça das Três Culturas, na cidade de Tlatelolco, onde a polícia reprime violentamente uma manifestação de protesto feita por estudantes e pelas bases da sociedade, matando centenas de pessoas. Este evento, marcado pela carnificina, orquestrado pelas elites contra o povo, torna-se um divisor de águas no interior da esquerda e dos setores progressistas na política mexicana. Derrotados, parte das lideranças se integra ao sistema, outra se engaja em movimentos sociais urbanos ou camponeses, fundando novos partidos de esquerda, enquanto alguns dos antigos líderes optam pela guerrilha urbana, formando pequenos grupos organizados. São estes que, inspirados na memória de Emiliano Zapata, um dos líderes da Revolução Mexicana que varreu o México a partir de 1910, que índios e guerrilheiros vão incorporar em sua luta contra os poderosos, formando assim o Exército Zapatista de Libertação Nacional. O NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, tem como participante os Estados Unidos, o Canadá e o México desde 1994. A entrada do México no NAFTA trouxe para a região dos Chiapas muitos prejuízos. O tratado provocou uma crise econômica maior na região, por causa da queda do preço do café, que era o principal produto das comunidades. Bom, o NAFTA é a sigla, para North American Free Trade Agreement. Ele é um acordo de livre comércio que ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. Ele estabelece uma área de livre comércio entre os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Como todo acordo, como toda união aduaneira, ele tem um problema que é a assimetria entre os países que participam. No caso, a gente tem o México, que é um país em desenvolvimento, com uma série de problemas de desenvolvimento, junto com os Estados Unidos, que em termos econômicos, apesar do declínio nos últimos anos, ainda é um gigante da economia mundial. O NAFTA, na época, ele foi assim, uma espécie de uma bandeira do presidente da época, que era ainda do Partido Revolucionário Institucional, do PRI, que era o Carlos Salinas de Gortari, que foi o presidente que estava no poder quando o NAFTA entrou em vigor. Nos Estados Unidos era o Bill Clinton.
E o Gortari, ele dizia, né, dos slogans que ele dizia é que o NAFTA era para que houvesse exportação de produtos e não de pessoas, né, aludindo ao grande problema do México com os Estados Unidos, que é a questão da entrada ilegal de imigrantes. E quanto à economia mexicana, o objetivo do NAFTA, né, era abrir, digamos, o comércio, o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado grande, poderoso e rico, para os produtos do México. Mas o problema que a gente percebe é que o México, assim como o Brasil e outros países da América Latina, na década de 90, ele implanta aquelas reformas neoliberais do Consenso de Washington, né? Aquelas reformas assim de pouquíssima intervenção do Estado na economia, abertura da economia, ortodoxia em termos de controle da inflação, etc., né? Mas a consequência mais drástica declarada para os indígenas na política do NAFTA foi a mudança do artigo 27 da Constituição mexicana. O artigo 27 segurava o direito do uso das terras estatal pelos indígenas e indivíduos organizados, uma luta revolucionária que se iniciou em 1910. A chamada propriedade social garantia o direito da reforma agrária no México. Essa mudança no artigo foi uma pressão feita pelos Estados Unidos, para que assim pudesse ser assinada a entrada do México no NAFTA. Eles consideravam que essa mudança seria uma segurança dos investimentos e a propriedade da terra pelos estrangeiros que viessem investir no país. E isso acabou, o resultado dessas reformas neoliberais, junto com a adesão ao México, ao NAFTA, geraram uma série de problemas no México, por exemplo, alguns, né? Um deles foi a falência de várias indústrias locais mexicanas, né? Porque o mercado mexicano ficou aberto a importações de produtos que entravam muito mais barato, então várias indústrias locais acabaram deixando de existir. Outro problema muito mais grave e que daí tem a ver com o aparecimento na mesma época, praticamente no mesmo dia do exército zapatista, é a questão da agricultura, né? O México ele passa a importar grãos muito mais baratos e as fazendas produtoras de grãos no México acabam indo à falência, os agricultores têm que vender as fazendas para grandes grupos. Isso causa uma série de problemas, êxodo rural, criação de favelas nas zonas urbanas, desemprego e problemas alimentares, né? Que o México é um país que atualmente tem problemas alimentares sérios, tanto desnutrição como aqueles problemas resultantes assim do abandono da forma tradicional de vida, né? Quer dizer, o camponês que vivia no campo, plantava sua própria comida, tinha ali os seus animais, fazia sua própria pecuária, agora compra comida industrializada no supermercado. Alguns historiadores, como Paulo Vincentini, apontam que a entrada no México no tratado também teria como interesse a grande quantidade de mão de obra barata, de um considerável mercado consumidor, além da questão da imigração. Sendo assim, o México serviria como um escudo para proteger os Estados Unidos da imigração dos mexicanos e dos sul-americanos. Infelizmente, assim, o balanço que se tem do NAFTA alguns anos depois não é bom para a economia mexicana e não eliminou esse problema, né? A gente tem notícias que ainda hoje cerca de 500 mil de mexicanos imigram para os Estados Unidos todos os anos, né, de forma, em geral, ilegal. Apesar da posse coletiva da terra e das decisões serem tomadas por consenso em assembleias, cada povoado continua fechado em si mesmo, sem nenhuma relação com os demais, agindo de acordo com usos e costumes que nem sempre promovem relação de igualdade. Nesse contexto, a inserção do Exército Zapatista de Libertação Nacional não pode se dar como assimilação pura e simples de ideias, mas sim como um lento processo no qual, ao incorporar a cultura indígena e ao dialogar com ela, é possível começar a criar a vivência de novas relações, tanto entre as pessoas, quanto nos campos da política e da própria economia.
Zapatista de Libertação Nacional, ele mantém várias características de sua origem, que vem desde 94, como por exemplo, continua sendo um movimento de defesa dos oprimidos, é um movimento que tem um caráter reivindicatório de mudanças, ainda é um movimento ligado aos camponeses da região de Chiapas, mas também é um movimento urbano, e o que traz de novo no movimento é o caráter midiático. Hoje o movimento ele continua sendo um movimento político que busca negociações, mas ele tem vários componentes atrelados à mídia, possui site, um site destinado aos mexicanos, outro site destinado à comunidade internacional. Ele possui uma rádio na região de Chiapas já há algum tempo. Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano un señor ilustre y banquero, destacado miembro del sector social más poderoso, criminal y cínico de la historia de la humanidad, es decir, del capital financiero, dejó escapar las palabras como: el problema de la economía mexicana se llama subcomandante Marcos. La sentencia de muerte está dictada. Los dineros empiezan a buscar el precio de la bala que elimine ese problema. Uma edição de uma revista chamada Rebeldia, que já tem várias e várias edições, e ele ainda possui um cadastro através do seu site, onde ele manda e-mails diariamente para todas as pessoas ali cadastradas, simpatizantes do movimento, com a divulgação das suas reivindicações, dos seus atos. Inclusive, essa questão midiática é defendida pelo próprio subcomandante Marcos, que em uma fala, num vídeo lançado no YouTube, ele coloca que prefere que as suas ações sejam divulgadas por eles, através da internet, que tem uma abrangência internacional, a divulgação, do que deixar que ela seja divulgada pela imprensa oficial, que aí certamente traria distorções ou venderia a visão de quem detém o poder, que é uma mídia neoliberal. Então ele defende que a divulgação seja feita pelo próprio movimento, e isso traz um caráter novo ao movimento que até então não existia, mas só frisando que eles continuam com um movimento de guerrilha, um movimento militar, mas também um movimento político, e agora com uma divulgação internacional através da mídia eletrônica.
cabrones! O Exército Zapatista de Libertação Nacional prova que Fukuyama estava errado. O Exército continua lutando em nome de igualdade social, com o lema: nossa luta é por terra, paz, trabalho, alimentação, saúde, educação, independência, democracia e liberdade. Zapatistas, comandante barcos, mándanos, cubre tu cara, subterráneo, son tropos genios, revolución, son tropos locos, revolución. Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución, cabrones del PRI, comunismo, despierten todos, revolución con machetes,